outra dica avulsa: use técnicas de respiração. Eu já passei aqui no YouTube algumas técnicas de respiração, então assim, eu te convido a explorar outros vídeos meus com algumas técnicas de respiração. Veja aí qual que vai ser a melhor. É muito bom você aprender várias técnicas, que às vezes se uma não funciona, você tem a outra, ou você não gosta de uma, tem a outra. E técnica de respiração não tem aí contraindicação. Uma outra técnica avulsa, bem bacana, é o elástico, a gominha, né? Gominha de cabelo. A gominha de cabelo no pulso. Então, o que você vai fazer? Você tem aí essa ansiedade, a crise de pânico, você tá notando, começou a observar que o trem tá vindo. A ansiedade, o medo tá começando ali a bater na porta. O que você vai fazer? Você vai pegar a gominha que tá aqui e você vai começar a puxar a gominha no seu pulso. E vai fazer assim. E você vai me perguntar, Thalita, por que isso? Gente, a gominha, né, esse movimento, né, que eu tô fazendo, é quando você tá aí numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, isso vai ativar o seu sistema parasimpático. E, consequentemente, você vai ficar um pouco mais calmo. Essa técnica vai sim te deixar mais calma. Coisa, então sempre anda aí com a gominha de cabelo, tá? Uma outra dica que você encontra assim em qualquer lugar, né, muito fácil, é você preparar com antecedência material de entretenimento pro voo. E aí vai ser videogame, livro, filme que você pode baixar antes, né? Podcast, né? Podcast preferido. E aí você me fala assim, Thalita, mas eu não consigo me concentrar, eu não consigo ler, não consigo nem jogar videogame. O que eu faço? Se você tá é um desses que não consegue concentrar para leitura ou para ver filme durante o voo, eu te aconselho você tentar, né, um livro de colorir. Você leva alguns lápis de cor, muito bacana. Aqui, ó, tem aqui para mostrar para você um livrinho de colorir, não ocupa muito espaço. Esse daqui eu colori, tá? Vou mostrar para vocês. Colori esse livro todo. E um outro livro muito bacana que eu indico para quem não consegue concentrar aí na leitura durante o voo, gente, é o livro Onde Está o Wally, que é muito bacana. É fácil de encontrar, acho que todo mundo conhece, né? Você tem aí várias, para quem não conhece, você tem várias figuras e você tem que achar o Wally, que é esse rapaz aqui. Então, o livro Onde Está o Wally e o livro de colorir é muito bacana. Uma outra dica avulsa, e essa assim é de uma cliente polonesa, e ela viajou da Polônia para a Rússia. Ela não tem medo de avião, mas por questões políticas atuais, né, para o lugar que ela estava viajando, ela ficou meio assim ansiosa, né, o que é natural, considerando as circunstâncias. Por sinal, gente, ela tem déficit de atenção. E aí ela veio com essa ideia fantástica. Ela criou um quiz, né? Pergunta e respostas, respostas escondidas. Mas ela criou ali perguntas sobre o lugar que ela visitou. Então, aí durante o voo, ela foi aí respondendo, né, perguntas sobre esse lugar que ela visitou, e ela também criou, achei super bacana, palavra cruzada com informações sobre esse lugar que ela visitou na Rússia. Achei o top do top, achei muito criativo, né? Ela imprimiu isso e começou a fazer isso durante o voo, né? Muito interessante. Você pode também criar um ritual. E aí eu vou te dar uma dica pessoal. Eu sempre, assim, desde pequenininho, eu sempre quis voar de avião. E quando eu passei a voar de avião, né, andar de avião, eu sempre adotei essa coisa. Antes de entrar no avião, eu bato na porta, né? A porta tá aberta, mas eu bato assim na parte da porta e falo assim: valeu, Bitelo. Assim, é um ritual, tá? Você pode aí criar o seu ritual. E a oração também, ela é típica, né? Você pode entender a oração como parte aí de um ritual, tá?
E agora eu vou aqui dar duas dicas que foram assim super bacanas, super válidas para esses dois clientes que eu tive que tiveram aí uma crise de ansiedade muito grave durante o voo, né? A primeira é essa para você seguir essa dica, você vai ter aí um papel e uma caneta ou então seu telefone ou um tablet, tá? O que que você vai fazer? Você vai escrever nesse papel, nessa caneta, durante o voo, os motivos que te levaram a viajar de avião. Tá, então aqui eu vou usar aqui um exemplo, vou traduzir aqui de um desses clientes para você, tá? Para você ver mais ou menos como que foi. Não vou ler tudo, né, por questões aí éticas, mas só para você entender. Essa cliente, ela escreveu: eu vou encontrar com meus primos. Eu não vi eles desde o Covid. A gente vai fazer nossa viagem junto pela primeira vez. Uma prima minha, ela teve um filho e eu vou saber mais desse filho. Eu vou conhecer este filho. Então, assim, este foi o motivo que essa cliente minha teve, né, para fazer aí essa viagem de avião. E uma outra dica, né, também muito valiosa, é você escrever no papel, no telefone, no tablet, fazer um resumão das dicas que eu dividi neste vídeo, principalmente as dicas relacionadas à racionalização. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? Espera aqui. Por exemplo, essa pessoa escreveu, vou traduzir aqui. Turbulência não é confortável, mas é segura. Eu estou seguro. Nós vamos pousar com segurança. O piloto é muito bem treinado. Deixa eu ver. Eu voei algumas vezes no passado e tudo se tornou bem. Bom, esse daqui não vou ler tudo, mas você pode aí fazer um apanhado, assistir esse vídeo de novo com papel e caneta, ou então aí o exercício de racionalização que você fez, você pode aí deixar ele anotadinho no seu celular e começar a escrever repetitivamente aí durante um momento aí que você tá ansioso. Uma outra dica avulsa, gente, é não tentar pilotar o avião. O piloto, né, é o profissional super habilitado para isso. Você tem sim que aprender a confiar no piloto. Então, eu não traduzi aqui, mas essa cliente ela escreveu, né? Eu confio no piloto, eu confio na tripulação, o piloto é super bem treinado. Ela escreveu esse tipo de coisa aqui. Uma outra coisa para você estar atento é os barulhos do avião, né? Quem já andou de avião sabe que é extremamente barulhento. E os barulhos que o avião faz, eles são indícios de que tudo está bem. O avião, gente, é sim uma máquina barulhenta e o barulho é normal, né? Tem muita gente aí ansiosa que liga o barulho a uma falha mecânica. Então, você tem aí que começar a se educar sobre o barulho que o avião faz. Uma outra coisa que você é, tem que fazer, né? Que às vezes a gente pensa que as estratégias para lidar com a ansiedade, com o medo de avião, elas têm que ser feitas durante o voo, mas na verdade não, elas começam assim muito antes, né? Então você cuidar do seu sono, da sua nutrição, gente, é extremamente importante para você aí cuidar ou responder ao seu medo, à sua ansiedade de uma forma muito mais saudável. Quando você conhece o seu corpo, você aí sabe como que ele reage ao medo e à ansiedade.
Então, por exemplo, tem pessoa que, se ela beber ali durante o voo um copo de cerveja ou um copo de vinho, isso vai ajudar ela a relaxar. Ou seja, isso vai ser positivo na ansiedade, no medo dela. Mas tem pessoas que, se elas beberem uma gotinha de álcool, isso vai piorar muito a ansiedade, o estresse e o medo dessas pessoas. Tem gente, eu já vi muita gente que não dorme direito, gente que faz questão de não dormir antes do voo para poder ficar cansado durante o voo e dormir durante o voo. E acaba que não consegue dormir, né? Isso é uma estratégia um pouco enganosa, porque quando a gente está cansado, né? Quando a gente aí não tem noites de sono de qualidade, bem dormida, acaba que a gente tem uma dificuldade maior para responder ao estresse, à ansiedade e ao medo. Então, por exemplo, se você aí não dormiu antes do voo e durante o voo você começa aí ter ataques de ansiedade, começa a vir aquele pensamento: o avião vai cair. Esse barulho aqui indica que o motor tá apagando, a turbulência vai derrubar o avião, ou então, sei lá, o piloto foi dormindo, o piloto, sei lá, morreu. Gente, não sei se posso falar morreu aqui, mas enfim. É, enfim, você começa a vir esses pensamentos, e aí, pelo fato de você estar muito cansado, né, você não vai conseguir, por exemplo, racionalizar. Você não vai conseguir criar estratégias efetivas para lidar aí com esses pensamentos falsos, né? Então, você aí ter uma noite de sono, né? Ser constante aí na sua noite de sono, procurar aí nutrir o seu corpo de uma forma bacana, isso vai sim te ajudar a responder de uma forma saudável aos medos, ansiedades, crise de pânico, estresse, tá, gente? Isso é muito importante. Uma outra dica avulsa, tem gente, né, que assistir vídeos ou filmes sobre aviação, tem gente que funciona legal com isso, tem gente que se beneficia disso, mas tem gente que não. Se você observar que vídeo, filme, ela induz uma ansiedade, um estresse, induz o seu medo, não força a barra. Você não precisa assistir esse tipo de coisa. Uma outra dica muito importante, né? Hoje em dia a gente tem aí as redes sociais. Então, assim, vamos utilizar as redes sociais de uma forma mais saudável. Então, às vezes, né, você tem aí uns influencers, né? As pessoas aí que te influenciam, que você acompanha na rede social. Você pode utilizar essa rede social para acompanhar, por exemplo, o dia a dia de um piloto, ou então a rotina, o trabalho de uma comissária de bordo, né, de um aeromoço, de uma aeromoça. E a rede social é interessante para isso, que aí você vai ver que são pessoas qualificadas, voar para eles é um trabalho, é uma coisa tão natural, é uma coisa tão normal. Então, você pode utilizar o YouTube, outras redes sociais, para você ver aí a rotina desses profissionais, tá? Isso é uma forma, assim, muito bacana, de você aí ver a realidade de voar, né? Uma outra coisa que você pode fazer é experimentar, né? Ser curioso não só com relação ao seu medo, mas também ser curioso no avião, né? Tem gente que fica mais calmo sentando na janela. Tem gente que não. Tem gente que gosta de sentar no corredor. O que funciona para você? Qual que é o assento que te deixa assim mais tranquilo? Você sabe dizer? Procura aí, seja curioso. Se você foi na janela, em um voo, tenta aí
no meio, no corredor, na volta. Troca até você saber aí o que que funciona melhor para você. Uma outra coisa, gente, é você levar aí durante o voo, tipo uma espécie de um amuletozinho, sabe? E que é tipo e você aperta, sabe? Quando você tá ansioso, você pode apertar. Isso também é muito legal, tá? Se alguma estratégia, você tentou uma estratégia desse vídeo, por exemplo, uma técnica de respiração, e ela não surtiu efeito, tenta outra técnica. Quanto mais técnicas você souber, melhor para você. Não é porque uma técnica, eu sempre falo isso para os meus clientes, não é porque uma técnica funcionou que significa que ela vai funcionar sempre, tá? Às vezes a técnica que tá funcionando ali com você sempre, uma hora do nada, ela não vai funcionar. Então, por isso que é bom você saber aí o máximo de estratégias possíveis e elas serem aí simples e de fácil acesso para você, tá? Então, procure aí se informar outras técnicas, outras estratégias para lidar com esse medo de voar de avião. Uma outra coisa interessante é você conversar, né, com o seu psicólogo, o seu psiquiatra, e tem profissional que está aberto, né? Eu, por exemplo, depende da ética de cada profissional. Eu, por exemplo, eu estou aberta a isso. Então, se o cliente ele tem ali medo de voar de avião, né, e ele trouxe isso, né, para mim, dependendo aí se ele vai fazer uma viagem, né? Às vezes eu pergunto, e aí, fulano, você quer que eu te mande uma mensagem antes do voo e também depois do voo, para saber como que tudo ficou bem? Então, se você faz aí um tratamento com, né, psicoterápico, pergunta o seu profissional, né, se ele poderia mandar uma mensagem para você antes e depois do voo, né? Se isso te ajuda, se você gostaria de receber uma mensagem do seu profissional. Claro, gente, isso daí não é obrigação do profissional. Tem profissional que vai estar aberto a isso, mas tem profissional que não está aberto a isso. E se o seu profissional não tiver aberto, fala assim, fulano, eu não vou te dar meu WhatsApp. Você não vou mandar mensagem, eu não mando mensagem. Pergunte para ele, ok. Então, o que que você pode me falar para eu usar ou ler momentos antes do voo? Que estratégia que eu posso fazer? O que que você me indica? Tudo bacana. E se você aí, gente, faz tratamento psiquiátrico e toma medicamento durante o voo para lidar aí com a ansiedade, o medo, você pode pedir, né, perguntar ao seu psiquiatra se ele acha, né, vocês dois juntos ali investigar qual seria o momento de você experimentar diminuir a dosagem do medicamento. E mesmo que você tome medicamento para lidar aí com esse medo de voar de avião, tenha sim as estratégias no seu bolso, tá bom, gente? Bom, eu acho aí que eu finalizei este vídeo imenso. Muitíssimo obrigada para todo mundo, todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Eu achei que eu ia ter que parar ali para beber uma água, mas não consegui falar até o final sem beber água, sem beber café. Gente, muitíssimo obrigada. Eu espero aí de coração que essas dicas aí ajudem vocês, que elas agreguem aí valor aí na sua jornada contra a ansiedade, contra esse medo aí de voar. E eu desejo aí muita saúde e muitas viagens para todos vocês, gente. Boa viagem, muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau!